Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de março, e o tema do estudo de hoje é Relações de Trabalho. Os textos que baseiam o estudo de hoje são Colossenses capítulo 3, do verso 22 a 25 e o capítulo 4, verso 1. E nessas passagens encontramos as seguintes e inspiradas palavras do Senhor. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. E por fim, o capítulo 4, verso 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Hoje, algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, elas não consideram os contextos históricos de Israel no Antigo Testamento e da Igreja no Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, para serem livres. A lei mosaica, ou a lei de Moisés, proibia manter um compatriota como escravo ou perpétuo, conforme Colossenses capítulo 15, verso 12, e estabelecia 6 anos como o período máximo de serviço para quitar uma dívida financeira, conforme Êxodo capítulo 21, do verso 2 a 6, e Levítico capítulo 25, do verso 39 a 43. E vale complementar que esse tempo de serviço deveria ser feito com a devida dignidade e respeito humanos. Deus não abria mão disso. Naquele contexto de antigamente, os princípios que Deus deixou trazia para as pessoas que estavam nessa condição a possibilidade de viver com dignidade, e não da forma como, infelizmente, historicamente vimos os escravos serem tratados em muitas culturas, o que não é o caso do povo de Israel e nem dos relatos da Bíblia. A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante para a nossa visão moderna, normalmente não se assemelha às práticas cruéis da escravidão no mundo ocidental, que foram um flagelo e um crime hediondo contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, a Igreja atuava numa sociedade regida pela lei romana, que permitia a posse de escravos. No livro Hermenêutica Bíblica, Como Interpretar as Escrituras e Avaliar Tendências, da Casa Publicadora Brasileira, na página 153, o teólogo Clinton Wallen escreveu o seguinte: porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis, e tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do Evangelho. De fato, dentro da Igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para com Deus, e seus senhores eram instruídos a tratá-los de forma justa, como diz Colossenses 4, verso 1, e lemos no início, sabendo que também tinham um Senhor no céu. Além disso, Paulo orientou Filemão a não tratar Onésimo como um escravo, mas como seu irmão, e isso está em Filipenses, verso 16. Na verdade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, os crentes são chamados de escravos ou servos de Deus, conforme o Salmo 34, verso 22, Lucas 17, verso 10 e 1 Pedro capítulo 2, verso 16. Que fique claro aqui uma coisa importante. Quando esses textos bíblicos falam de escravidão dentro do povo de Deus, não está falando da forma triste, horrorosa, infeliz e hedionda como muitos escravos foram tratados ao longo da história. Isso sim é um atentado contra a dignidade humana. E Deus, no tempo certo, vai fazer justiça. Pode ter certeza disso. E é claro que o texto inicial, Colossenses capítulo 3, do verso 22 a 25, e o capítulo 4, verso 1 que lemos, traz princípios que não se aplicam somente à escravidão. Esse tema da escravidão foi explicado porque muita gente distorce o que a Bíblia realmente diz.
mas ele traz princípios importantes para o relacionamento entre empresário ou patrão e os seus funcionários. O funcionário cristão, ele precisa ser o exemplo. Não estou dizendo que ele precisa ser o que vende mais ou que produz mais, mas ele deve ser aquele que sempre chega no horário, trabalha corretamente, trata seus colegas com respeito e dignidade, tem um bom convívio social e procura fazer da melhor forma possível o seu trabalho. E quanto aos senhores, ou podemos chamar de patrões, o texto bíblico de Colossenses traz a obrigação de tratar as pessoas, os seus funcionários, com dignidade, respeito, pagando o que é justo, pagando em dia e oferecendo condições saudáveis de trabalho para que os seus funcionários produzam da melhor forma. E, acima de tudo, o tratamento respeitoso entre todos, entre funcionários e entre patrão e seus colaboradores. Até nisso, a palavra de Deus nos apresenta princípios importantes que, se forem seguidos, trarão felicidade. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo também com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é 2 Reis, capítulo 22. Que o Senhor justo juiz te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.